Brasília não é para amadores. Sobre o Banco Master, ministros preparam armadilha para Nunes Marques. Atenção, que no caso Master, ministros preparam uma armadilha para Nunes Marques. Bom dia, bom dia, bom dia, que a CNN acaba de revelar um bastidor que muda completamente o tabuleiro do caso Master. Investigadores ligados ao caso relataram que a situação do Alexandre de Moraes é juridicamente mais difícil do que aquela do Dias Toffoli. E isso me pegou de surpresa e eu vou te contar o porquê. Mas tem mais, gente. Já está em curso uma operação abafa dentro do Supremo. Tudo para impedir que essa investigação avance. E eu vou te mostrar agora como que ela funciona e quem é o alvo dessa operação abafa. Lê aqui comigo o que foi que o Caio Junqueira revelou nesta matéria aqui sobre essa situação do Moraes e do Toffoli, dizendo que a situação do Moraes é pior. Investigadores ligados ao caso Master relataram à CNN que, até agora, a situação do ministro Moraes é mais difícil juridicamente do que a do Toffoli, segundo o material analisado até o momento. E aí a matéria explica a diferença entre os dois. Enquanto a relação de Toffoli parece à primeira vista ser de natureza comercial, compra e venda de parte do resort Itaiaia, na de Moraes haveria de fato elementos que sugeririam uma atuação dele em favor dos interesses do banqueiro. Você percebeu a dimensão disso aqui? Com Toffoli, os fatos indicam até agora uma relação comercial, ou indicariam uma relação ali potencialmente irregular. Não daria para descartar a possibilidade de crimes agora, porque tudo é muito suspeito, mas seria comercial. Olha, eu discordo disso, mas é o que a matéria está dizendo, já te explico por que eu discordo. Mas com Moraes, diz a matéria, que os investigadores estão dizendo que há evidências de que ele pode ter atuado em favor do Vorcaro. Com aquelas reuniões como aquela com Galípolo, as mensagens trocadas com Vorcaro no dia da prisão, conseguiu bloquear? O quê? Ao lado daquele contrato de 129 milhões de reais do Master com a esposa do Moraes, ao lado das 8 viagens do casal Moraes no jatinho do Vorcaro, ao lado das visitas do Moraes àquela mansão do Vorcaro em Brasília e em Trancoso, tudo isso cria um quadro de possíveis crimes, de corrupção passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, o que a investigação vai apurar e demonstrar. A situação de Moraes é muito grave. Antes de eu te mostrar a parte mais perigosa da reportagem e por que isso aqui me surpreendeu, essa relação entre Moraes e Toffoli, eu quero te dar uma dica que vale ouro. Olha, quase tão valiosa aí quanto o contrato de 129 milhões de reais da dona Vivi com o Master. Se você tem um negócio e ainda não registrou a sua marca, você está correndo um risco que a maioria das pessoas nem imagina e não percebe. Mais de 10 mil empresários do Brasil já entenderam isso e já protegeram o nome das suas empresas com a Move On Marcas, que é a patrocinadora aqui do canal. E sabe por que tanta gente escolheu a Move On? Porque é fácil, é rápido, é 100% digital e é acessível. Sem burocracia, eles cuidam de tudo e você fica tranquilo, sabendo que ninguém pode tomar o que é seu, especialmente o seu negócio e a sua marca. Clique então no link que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado ou aponta a sua câmera aqui para o QR Code da tela. E agora vamos para o que eu prometi para vocês. A CNN revela que já existe uma operação abafa dentro do Supremo para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. Olha aqui comigo essa operação. Para investigadores, já estaria em curso uma operação visando a formação de uma maioria na corte para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. E qual que seria a estratégia dessa operação abafa, hein? Olha só, gente, olha aqui embaixo. É comprometer o Nunes Marques. A CNN detalha aqui, ó. Essa operação consistiria em fragilizar a posição de Nunes Marques no caso e perante a opinião pública, com o objetivo de que ele dê um voto contrário à abertura do inquérito contra Moraes. E como que eles estão fragilizando aí o Nunes Marques, hein? Eles fizeram circular a informação de que o filho do ministro, Kevin de Carvalho Marques, recebeu 281 mil reais por serviços prestados a uma empresa de consultoria que, por sua vez, teria recebido 6,6 milhões de reais do Banco Master. Ou seja, vazaram essa informação para comprometer o Nunes Marques e forçá-lo a votar contra a investigação do Moraes. Que jogo baixo! Só que, convenhamos, isso aí é uma forçação de barra. A gente não está falando de 181 milhões de reais, um valor compatível aí com o contrato, né, da dona Vivi com o Banco Master.
A gente não está falando nem de 28 milhões de reais, um décimo disso. A gente não está falando nem de um centésimo disso, 2,8 milhões. A gente está falando de 280 mil reais. Nada comparável ao contrato do Moraes. Da Moraes, quer dizer. Ou do Moraes, eu fico meio confuso. Gente, 280 mil reais é o preço de consultoria normal no mercado. Eu atuo na advocacia, isso é normal. Então eles estão querendo usar uma coisa normal, de forma canária, para atingir o Nunes Marques. E olha a contabilidade aqui que eles fazem no plenário. A maioria para abrir a investigação contra o Moraes hoje estaria aí nos votos do Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques. Do outro lado estariam Cristiano Zanin, Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Aí, se eles conseguirem arrastar o Nunes Marques para o lado de lá, aí a maioria cai e o Moraes se blinda. Essa é a estratégia. É isso que a ala podre do Supremo está aprontando. Estão usando informações sobre o filho de um ministro que não parecem ter nada demais como um instrumento de chantagem política, de exposição, de ameaça para proteger os outros 2 ministros de uma investigação criminal. Isso é gravíssimo. Isso demonstra que os envolvidos no caso Master não estão parados. Eles estão ali ativamente manobrando para se proteger. Olha, daqui a pouco, pelos critérios do Moraes, ele vai ter que prender o próprio Moraes, ele mesmo, por atrapalhar a investigação de uma organização criminosa. E tem um detalhe que a CNN traz que a gente não pode ignorar. Investigadores consideram ainda duvidoso que Paulo Goneu, PGR, denunciaria qualquer ministro do STF pelas relações próximas que ele tem com Gilmar Mendes e com o próprio Moraes. Mais uma vez, a sombra do coleguismo sobre a justiça. E para fechar, por que eu me surpreendi com a situação do Moraes ser, segundo a reportagem, pior do que a do Toffoli? Gente, porque no caso do Toffoli não se trata apenas da venda do resort, mas sim de onde veio o dinheiro para a compra. E tem dinheiro ali, inclusive de advogado da JF. Lembrando que o Toffoli suspendeu multa de 10 bilhões da JF. Tudo muito suspeito. E a ocultação do dono da Maridige com os irmãos que pareciam figurar aí como uma espécie de laranja no contrato da empresa. Isso por si só já soa como um escândalo sozinho. E eu aposto que tem muito coelho para sair dessa toca. Mas você acha que essa operação abafa contra o Nunes Marques vai funcionar? Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.